Fala, guerreiro, beleza? Professor Bruno Carvalho, mais uma vez aqui para bater um papo com você aí de casa. E hoje a nossa conversa será para dar continuidade ao estudo dos espelhos esféricos, né? Até o momento nós conhecemos os espelhos esféricos, nós vimos a importância, né? Onde nós vamos utilizar, onde encontrar esses espelhos esféricos, conhecemos os elementos dos espelhos esféricos, que é algo muito importante, e aí a construção da imagem a partir daqueles raios notáveis, que é também importantíssimo compreender o comportamento daqueles raios, porque serão eles que determinarão ali a construção da imagem de acordo com o posicionamento do objeto, ok? Só que aí fica aquele questionamento, Bruno, e como é que eu calculo o tamanho dessa imagem? Dá para calcular? Por exemplo, no espelho côncavo, quando o objeto encontra-se entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai se formar antes do centro de curvatura. Logo você pergunta, tá, mas antes do centro, onde? Em que posição? A que distância? Dá para calcular isso? Na aula de hoje, nós vamos ver que é possível sim determinar exatamente o local onde a imagem vai se formar, bem como o tamanho dela, beleza? Vamos para cima, porque eu preparei um material especial para você aí de casa. Vamos lá. Pronto. Ok. Aqui eu peguei um caso particular do espelho côncavo, mas claro, tudo que nós vamos comentar aqui para espelho côncavo aplica-se para espelho convexo também. Então temos o seguinte, veja bem, um espelho côncavo aqui, com aqueles pontos importantes, né? Lembrando que aqui temos o eixo principal, o vértice, que é o ponto em que o eixo corta o espelho, distância focal e centro de curvatura. Perdão, vértice, foco e centro de curvatura. A distância do foco até o espelho chamamos de distância focal. A distância do centro de curvatura até o espelho chamamos de raio de curvatura. Nós vamos perceber daqui a pouco que existe uma relação interessante entre o raio de curvatura e a distância focal. Na verdade, o raio de curvatura é exatamente o dobro da distância focal. Beleza? Já falamos de F, de C, de R, de V e de Fzinho. Agora, Bruno, o tamanho do objeto nós vamos chamar de O. Bem simples, O, tamanho do objeto. O comprimento da imagem nós vamos chamar de I. Tamanho da imagem, chamamos de I. Beleza? Tranquilinho? Quando vimos o posicionamento das imagens, vimos que quando o objeto encontra-se entre C e F, a imagem se forma antes do centro de curvatura. Será real, que está na frente do espelho. Se é real, obrigatoriamente é invertida. São informações que andam casadas, só que vai ser maior. Então, real, invertida e maior. Beleza? A distância do objeto até o espelho chamaremos de P. P, distância do objeto ao espelho, chamamos de P. E do espelho até a imagem chamaremos de P'. Então, é importante você fixar essa imagem com esses respectivos nomes, respectivos termos aí que nós atribuímos a cada uma dessas distâncias, ok? Como é que elas se relacionam? Vamos aqui para o próximo slide. Seguinte, a distância focal, que é a distância do foco ao espelho, ela é exatamente a metade do raio de curvatura. Então, se a questão te deu o raio de curvatura, você divide por 2 e imediatamente tu já vai ter a distância focal ali. Beleza? E a distância focal e as distâncias do objeto e da imagem, elas se relacionam da seguinte maneira. Distância focal é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Distância do objeto vezes distância da imagem sobre distância do objeto mais a distância da imagem, F, é igual a produto pela soma. Ok? Caso você queira saber o quão grande ficou o teu objeto, ou quão pequeno, a imagem, se ela ficou 2 vezes maior, 3 vezes maior, ou se ela ficou menor, você vai calcular o aumento linear. O aumento linear, ele é dado por I sobre O, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto. Se o meu aumento linear deu 2,
significa que a minha imagem ficou 2 vezes maior do que o objeto. Se o meu aumento linear deu 1/3, significa que a minha imagem ficou 3 vezes menor. Também podemos calcular o aumento linear fazendo a relação menos P' sobre P. E se eu relacionar essa equação, que é a equação de Gauss, com a equação do aumento linear, eu posso chegar nessa outra expressão aqui também para calcular o aumento linear. Beleza? Então, isso aqui é o que você vai utilizar na resolução das suas questões. Só que é muito importante você ficar atento aos sinais, porque você precisará atribuir sinais ali na hora de resolver o seu exercício. Na verdade, essa tabela que chamamos de referencial gaussiano, ele meio que vai ser até uma prova real quando você for resolver a sua questão. Porque, veja bem, essas equações, elas precisam bater com o posicionamento da imagem, então elas têm que falar ali a mesma língua. O que o posicionamento fala tem que realmente ser encontrado aqui pela equação de Gauss e tem que também ali estar casando com o meu referencial gaussiano. Como assim, Bruno? Veja bem, se eu encontrei a distância focal do meu espelho e ela deu positiva, significa que o meu espelho é côncavo. Se ela deu negativa, meu espelho é convexo. Caso a minha distância focal tenha dado infinita, estamos falando de um espelho plano, ok? Se o meu P, que é a distância do objeto, for maior do que zero, objeto real. Menor do que zero, objeto virtual. Bruno, eu calculei o meu P', que é a distância da imagem, e o meu P' deu positivo. Significa que a tua imagem ela é real, está na frente do espelho, necessariamente invertida. Calculei o meu P', ele deu negativo. A tua imagem é virtual, está atrás do espelho, obrigatoriamente direita. Se o teu aumento der positivo, também a imagem vai ser direita e virtual. O meu aumento deu negativo, a imagem vai ser invertida, de cabeça para baixo, né? Logo, trata-se de uma imagem real. Bruno, agora se o meu aumento der maior do que 1, calculei o aumento, deu maior do que 1, significa que a tua imagem aumentou, ela é maior do que o objeto. Se o teu aumento deu igual a 1, a tua imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Por exemplo, aquele caso do espelho côncavo, em que o objeto está sobre o centro de curvatura e a imagem também se localiza sobre o centro de curvatura real, consequentemente invertida e do mesmo tamanho. E caso o seu aumento linear der menor do que 1, né? Ou seja, se ele estiver compreendido entre 0 e 1, for uma fração ali, 1/3, 1/4, 1/2, significa que a tua imagem ela é menor do que o teu objeto, beleza? Espero que você tenha tirado aí as suas dúvidas. Deixa eu voltar para cá. Esse foi nosso bate-papo sobre a equação de Gauss, sobre aumento linear e sobre referencial gaussiano. Agora você aplica aí as suas atividades, não tem mistério. Lê uma questão, vai anotando aqui as informações no cantinho, identifica, joga na equação de Gauss, joga na equação do aumento linear, se certifica com referencial gaussiano. Ficou com dúvida? Pode me procurar. O professor Bruno Carvalho está à sua disposição. Pode procurar nas redes sociais, pode entrar em contato, porque eu acredito em você e nós vamos atravessar esse momento difícil da melhor forma possível, tá? Mantenha-se determinado, mantenha-se aguerrido, organize os seus horários de estudo, procure se exercitar, comer bem, dormir bem. Nós vamos nos manter firme e forte e atravessar isso, beleza? Conto com você. Vamos para cima.